aí, pessoal, estamos de volta. Estamos de volta para a gente dar início a esse terceiro vídeo, essa terceira parte da aula sobre o Renascimento Cultural e o Humanismo. E nesse terceiro vídeo, eu vou estar destacando qual foi a região que primeiro experimentou o Renascimento Cultural. E qual foi essa região? Está aí na tela. Foi a região da Península Itálica. E eu vou destacar dois fatores, tá? Vou destacar dois fatores. O primeiro fator é que é nessa região da Península Itálica que havia uma memória muito forte e viva da cultura desenvolvida pelos romanos. Porque foi Roma se localiza na Península Itálica. A Península Itálica foi o centro, por muito tempo, da cultura desenvolvida pelos romanos. E essa memória estava viva no período em que o Renascimento despontou. Então, essa herança cultural é o primeiro fator que eu queria destacar. E o segundo fator que eu quero destacar é que nessa época, várias cidades italianas tinham uma prosperidade econômica muito forte. E essa prosperidade econômica vinha principalmente de um comércio muito ativo, de um comércio muito dinâmico. Isso é muito importante. Então, novamente, dois fatores que eu quero destacar. Primeiro, é na Península Itálica que havia uma memória muito viva, muito forte da cultura deixada pelos romanos. E segundo, é a prosperidade econômica das cidades italianas, que era marcada por um comércio muito forte e dinâmico. E esse comércio permitia o fortalecimento da burguesia local. Gente, muitas famílias ricas tinham uma influência gigantesca na política, sociedade, cultura de várias dessas cidades italianas. Por exemplo, algumas cidades italianas que é importante a gente mencionar que tiveram uma atuação muito forte no Renascimento Cultural. Por exemplo, Florença, Veneza, Milão, Gênova, Nápoles são exemplos de cidades que tiveram essa importância para essa primeira experiência do Renascimento Cultural. Nessas cidades havia uma burguesia muito forte, famílias ricas, e são essas famílias que vão ser responsáveis por financiar as primeiras importantes obras artísticas do Renascimento. Essa galera que financia as obras artísticas do Renascimento vão receber o nome de mecenas. Quem são os mecenas? Justamente aqueles que têm poder econômico, político e que vão ser responsáveis por financiar a arte, a cultura desenvolvida no Renascimento Cultural italiano. E quem são esses mecenas? Os burgueses, os comerciantes, bastante ricos, muitos banqueiros, a galera que mexia com transação financeira. E por incrível que pareça, gente rica da Igreja Católica. Então, esse grupinho vai ser responsável por financiar as obras do Renascimento Cultural. Por isso que esse contexto de prosperidade econômica contribuiu e muito para o florescimento, o renascimento da cultura clássica. Por exemplo, essa imagem retrata um jovem de uma família muito importante na Península Itálica. A família dos Médici, que tinha gente dessa família em altos postos da igreja, tinha gente dessa família que eram comerciantes ricos, donos de bancos, que tinha muito dinheiro e poder. E esse dinheiro e poder contribuiu para essa galera financiar as obras de arte. E por que eles financiavam? Porque eles gastavam dinheiro. Porque essas obras de arte serviam para eles ostentarem a sua riqueza. Era uma forma de eles aparecerem mais
para a sociedade, mostrar o seu luxo, mostrar o seu poder, mostrar que quem eram os caras eram eles. Então, tinha gente, comerciante, tinha gente, donas de banco e a própria igreja. A igreja foi um dos principais mecenas que contribuiu para o financiamento e o estímulo da criação das obras de arte lá na Península Itálica, beleza? O renascimento cultural italiano não durou pouco tempo não, tá? Foi um movimento que durou 3 séculos praticamente. A gente divide o renascimento italiano em 3 fases: a fase do Trecento, a fase do Quattrocento e a fase do Cinquecento. A fase do Trecento pega o século XIV. E nesse período, as obras de arte elas são marcadas por uma fase de transição da arte da Idade Média para as novas tendências artísticas. 400 é o período em que a cultura da cidade, a arte da cidade de Florença, realmente ela ganha maior destaque. E 500 é a parte maior auge da arte do italiano, beleza? Então, essa terceira parte do vídeo eu quis destacar qual foi a primeira região a experimentar o Renascimento. Você viu que foi a Península Itálica. Eu destaquei 2 fatores: a questão da memória muito viva da cultura desenvolvida pelos romanos, e o segundo fator é a prosperidade econômica que as cidades italianas viviam, beleza? Isso é muito importante. Outro ponto importante é lembrar que essa prosperidade econômica das cidades italianas contribuiu para o surgimento dos mecenas. E quem são os mecenas? Aqueles que vão financiar, contratar e encomendar obras de arte a diversos artistas. E esses mecenas são ricos comerciantes e poderosos, donos de bancos e membros da Igreja Católica que tinham um poder econômico e político muito forte. E quem disse que acabou, temos mais, tá? Vamos para o nosso 4º vídeo. Pula para o nosso próximo 4º vídeo e que eu te explico já já o que é que a gente vai tratar. Vamos embora?